E aí, bora começar a falar agora sobre envoltórios celulares. O que são os envoltórios celulares? São aquelas coisas que vão estar em volta da célula, né? Então a gente vai ter a nossa princesa aí, a nossa rainha, que é a membrana plasmática, sendo falada nessa aula, né? Como que ela é, qual a composição dela. Vamos dar uma olhada nisso? A membrana plasmática ela é tão interessante que dizem, né, os livros dizem, que a vida só realmente começou quando a gente teve uma membrana plasmática para isolar o meio intracelular do meio extracelular. E daí aquele grupo que a gente sabe que compõe, né, os chompins, que compõem os seres vivos, foi isolado da matéria bruta do ambiente em volta dele e deu-se a vida. Então vamos falar sobre os envoltórios nucleares, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e já assina minha chamadinha dando like nesse vídeo. Quais são então os envoltórios celulares que nós temos? Os envoltórios celulares são a parede celular, a membrana plasmática e o glicocálice, ok? Então a gente vai primeiro falar da parede celular, depois da membrana plasmática e em seguida do glicocálice. A nossa aula hoje vai se basear nisso, joia? Bora falar então da parede celular? Como são as paredes celulares, né? Como podem ser as paredes celulares? Já vi em vários livros falando, né, professores falando que só existem dois tipos de parede celular. Na verdade, eles não estão errados, existem esses dois principais tipos, sim, de parede celular. Mas a gente não pode esquecer que temos outras paredes celulares. Por exemplo, a parede celulósica, que é a mais comum, que tem celulose, que é principalmente dos indivíduos do reino vegetal, os vegetais, as plantas, mas a gente também vai encontrar ela em algas, certo? É o que dá grande parte da sustentação da madeira. Então, por exemplo, grande parte dos nossos móveis que você tem na sua casa, cadeiras, mesas, estruturas que são à base de madeira, elas só acontecem dessa forma porque a gente tem a parede celulósica, é ela que vai proporcionar rigidez ao vegetal. E essa rigidez é importante porque pensa comigo na questão da sequoia, que são vegetais tão grandes, né, que chegam a alturas tão grandes, só porque tem a celulose ali naquela parede vegetal. Então, por exemplo, a diferença entre eu construir um móvel de vegetal ou usar, de repente, carne de boi, nem vamos pensar em carne de boi que está muito caro, mas seria mais ou menos isso, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, é porque a carne de boi ela não tem parede celular. A carne, de maneira geral, não tem parede, certo? Então, o que vai acontecer? A gente não vai ter uma rigidez, uma estrutura para manter. Então, a parede celular, ela é importante, a celulose, por causa disso também, né, como utilidade do ser humano. Mas ela é muito importante para a planta, que é ela que vai dar rigidez do caule, estrutura que os vegetais precisam. Ok? E essa parede, quando a planta é formada, a gente tem primeiro uma parede primária. E essa parede primária, ela é maleável. Nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente, certo? E depois é depositado o quê? Mais substâncias ali que vão dar essa rigidez e a gente vai ter a formação da parede secundária do vegetal. A parede primária é importante porque a planta está em desenvolvimento, então precisa ter uma elasticidade. A secundária já é quando essa célula está adulta, a célula, tá? Não necessariamente a planta, que a gente tem as regiões de meristemas, onde a gente vai ter principalmente parede primária, e as regiões mais adultas da célula, onde a gente já não vai ter a parede primária somente, a gente vai ter a primária e a secundária, ok? Depois nós temos também um tipo de parede muito comum, que é a parede de peptidoglicano. Onde eu vou encontrar elas? Principalmente em bactérias, tá? E essas paredes, só a nível de curiosidade pra gente, é uma das formas de ataque de antibiótico que a gente tem. Não todos, óbvio, existem N tipos de medicamentos nesse sentido. Mas uma das formas é essa, atacar essa parede, deixar essa bactéria vulnerável para a substância poder fazer efeito, ok? Então, peptidoglicano a gente vai encontrar como parede de indivíduos do reino Monera, joia? Parede quitinosa, quem vai ter? Os nossos amigos fungos, né? Os indivíduos do reino fungi. E dos fungos, a gente sabe
que essa parede também lhe proporciona várias coisas, né? A gente tem que pensar sempre que os fungos eles têm essa questão de liberar uma substância para absorver. Eles são heterótrofos por absorção. E essa parede para eles também é importante, não só por causa disso. Qual outro ser vivo que tem quitina? O exoesqueleto dos artrópodes, ok? Só para a gente comentar sobre isso. E a parede cílica, onde a gente vai encontrar? Em alguns indivíduos duplotistas também, alguns tipos de algas, tá? Então a gente encontra as nossas amigas algas nesses dois lugares. Então, parede celular, gente, elas têm esse jeitão, ela tem essa pegada. O principal objetivo é resistência, tá? Fornecer essa resistência, essa rigidez para essa célula, essa proteção mecânica para essa célula que está ali. Joia? Bora falar então agora da nossa princesinha, a membrana plasmática, certo? Quais são os componentes da membrana plasmática? A gente fala sempre, vocês devem estar careca de ouvir falando que a membrana plasmática é lipoproteica. E o que significa uma membrana plasmática ser lipoproteica? Que ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Mas o principalmente não é somente. Então a gente vai ter ela aí formada principalmente por lipídios e proteínas, mas a gente vai ter outras substâncias compondo a membrana plasmática. Por exemplo, colesterol. O colesterol, que a gente sempre pensa no colesterol como algo ruim, né? Ele ajuda a dar o quê? Uma mobilidade nessa membrana. Então, aquela ideia que a gente tem de uma membrana plasmática como um mosaico fluido, né? Que a gente pensa no mosaico lá dos vidros, dos vitrais das igrejas, e imagina aquele mosaico todo fluido, né? Parecendo gelatina de dia de domingo, né? Quando a gente faz aquela gelatina com várias cores e coloca creme de leite e fica aquela coisa bonita, mexendo. Esse mosaico, essa mobilidade que ele tem, é graças ao colesterol. Então, é maleável, né? Aquela coisa que você coloca ali, você vê indo e voltando aquela região de lipídios, de fosfolipídios, é graças ao colesterol que está ali presente. Tanto é que, dependendo da quantidade de colesterol, a gente vai ter uma maior ou uma menor mobilidade, beleza? Maleabilidade. E a gente também tem glicoproteínas e glicolipídios, que vão formar o glicocálice. E qual que é a função do glicocálice, né? Qual é a função dele? Qual é a estrutura dele? Por que ele é importante para a célula? Primeiro, vamos pensar, o que é um glicoproteína? É uma glicose ligada a uma molécula de proteína, então é açúcar. E o que é um glicolipídio? É uma glicose ligada a uma molécula de lipídio, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse glicocálice, ele fornece à célula a possibilidade dela se reconhecer. Então, tem um experimento que fala que eles juntaram células de rim de um lado de um rato e células de fígado de um outro lado de rato, prepararam ele, né, misturaram eles, emaceraram essas células e colocaram em um aparelho essas células juntas, né, com solução fisiológica, as temperaturas ideais, como se fosse mais ou menos uma situação no corpinho do rato, para ver o que acontecia, de forma que essas células estivessem vivas, tá? E daí, essa bandeja ia se mexendo, essas células iam se chocando. E com o passar do tempo, eles conseguiram observar que as células do rim estavam em uma região e as células do fígado estavam em outra região. Por que eles conseguiram observar isso? Como essas células se reconheceram? Essas células se reconheceram graças a essas glicoproteínas e esses glicolipídios que estavam ali, ou seja, graças ao glicocálice. Então, quando elas se chocavam e elas se entendiam, elas se juntavam. Né? E isso fazia com que essas células fossem se colocando em regiões diferentes. Tá. Quando uma pessoa faz um transplante de órgão, é esse glicocálice, que muitas vezes não é reconhecido pelo corpo que recebeu esse órgão, ele pode ser rejeitado. Porque quando o corpo percebe, né, os nossos anticorpos percebem aquele mecanismo diferente, aquele glicocálice diferente ali, fala, opa, temos um invasor. Entenderam? Bora continuar então. Vamos falar um pouquinho mais sobre as funções da membrana plasmática. Quais são as funções da membrana? Permeabilidade seletiva a gente já falou. Sou permeável? Sim, sou. Mas eu sou permeável a qualquer coisa? Não. Entra, sai. Mas é qualquer um?
tá? Então ela vai selecionar a entrada e a saída de uma substância. Eu sempre imagino a membrana plasmática como a fronteira de um país, né? Quem tem limites são cidades, quem tem limites são países, né? Quando você vai a um outro país, você tem que passar por uma fronteira, dependendo do país que você vai entrar. E ali eles vão te dizer se é permeável, se não é, se você pode entrar, se você não pode entrar, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair. Nesse sentido, esse controle, tá? A membrana plasmática faz bem. Outra coisa é o meio de contenção dos líquidos. Quando você perfura, antes mesmo deles saberem, conseguirem o microscópio eletrônico de transmissão e conseguirem observar a membrana plasmática, que para a gente ter ideia, a membrana plasmática só foi visível, só foi observada depois que eles conseguiram ter acesso ao microscópio eletrônico de transmissão, eles já sabiam da existência dela. Por quê? Porque era fácil observar que existia uma estrutura que separava o meio intracelular do meio extracelular. E quando essa estrutura se rompia, mais ou menos igual quando a gente fura uma bexiga, esse meio extravasava. Então já sabia-se da existência da membrana plasmática, sabia-se que ela era muito fina, não era observado ao microscópio de luz, mas já sabia da existência dela, tá? Atua na forma da célula, então a gente sabe que dependendo da célula, ela tem algum formato ou outro. E dependendo da célula, também a gente vai ter a membrana atuando na locomoção. Exemplo, os pseudópteros. Pseudópteros, a gente sabe que quem tem pseudópteros são as amebas, mas existem células no nosso corpo também que tem pseudópteros, certo? As nossas células de defesa. Existe um grupo de células de defesa que se locomovem por pseudópteros, ok? Permite o intercâmbio entre células adjacentes. Então, se eu estou aqui, sou uma célula e a outra célula está aqui do lado, a troca ela vai ser favorecida por quem? Pela membrana plasmática, ok? E a gente sabe que quando a célula vai englobar uma substância, através do movimento de fagocitose ou pinocitose, ou, né, que resumindo seria a endocitose da vida, quem vai favorecer isso são as membranas de vesículas. Então elas, né, que vão formar, a membrana vai sofrer uma evaginação, vagina em biologia significa entrada, e essa evaginação vai favorecer a entrada daquela substância, ok? É uma estrutura de contenção também de substâncias eliminadas para a célula, no processo de exocitose, endocitose entrada, pode ser dividida em pinocitose e fagocitose, e exocitose é saída, a gente vai falar sobre isso também. E base de fixação para elementos locomotores, ou de defesas, cílios, flagelos, né? A gente vai ter aí essas estruturas estão fixadas aonde, né? São originadas aonde esses elementos? Na membrana plasmática, joia? Vamos desenhar então mais ou menos como funciona essa membrana? Eu falei para vocês que ela é lipoproteica. Se ela é lipoproteica, ela é formada por quem? Por lipídios e proteínas, tá? Não é qualquer tipo de lipídio, beleza? Então, vão ser um tipo de lipídio muito especial chamado de fosfolipídios. E qual é o jeitão de um fosfolipídio? Um fosfolipídio, ele tem uma cabeça e uma cauda. Essa cabeça, a gente fala que ela tem afinidade com a água, então ela é chamada de hidrofílica. Fílica, no caso, de afinidade e hidro de água. E essa cauda, ela é chamada de hidrofóbica. Quando a gente tem fobia de alguma coisa, significa que a gente tem medo de algo, né? Aracnofobia, medo de aranha. Então, hidrofóbica seria o quê? A parte, a região que tem medo da água. Aqui a gente também pode chamar a cabeça de polar e a cauda de apolar. Se você confundir isso, o que é um, o que é o outro, pensa assim, no polo tem gelo, o gelo é água, então polar é amigo da água, tá? Então hidrofílica, polar, beleza? Então o que vai acontecer? Quando eu tiver a formação da membrana plasmática, eu vou ter o quê? Como eu tenho meio, vamos supor que isso aqui é um meio extracelular, eu vou ter as cabecinhas desses fosfolipídios unidos aqui, certo? Vários, né? Então, eu peguei uma célula, olha lá, faz de conta que isso aqui é uma célula, peguei um pedacinho dessa membrana e ampliei
pra gente aqui. Faz de conta que isso é uma seta, tá? Eu sei que alguém vai tirar sarro do meu desenho, mas, ó, não é que eu desenho mal, eu faço assim porque daí no Enem vocês vão bem, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou ter a continuação dessa membrana. As caudas se protegem. Isso dá um aspecto pra gente no microscópio eletrônico de transmissão de uma estrutura trilaminar, porque aqui fica de uma cor, a região da cabeça fica de uma cor, a região das caudas fica de outra cor, e a região da cabeça aqui de novo volta naquela cor inicial, tá? Então dá uma estrutura trilaminar. E no meio dessa estrutura trilaminar, eu terei o quê? Proteínas inseridas, tá? E continua. No caso, quando essa proteína tá inserida na membrana, como eu desenhei aqui para vocês, eu vou chamar essa proteína de proteína integral. Proteína integral. Porque ela está atravessando a membrana, tá? Ela integra a membrana, tá? Ou ela pode ser chamada também de proteína intrínseca. Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Intrínseca. Quando essa proteína está só de um lado dessa membrana, ou seja, ela não está atravessando a membrana, eu vou chamar ela de proteína periférica. Então, aqui a gente teria uma proteína periférica. Ou eu posso chamar ela também de proteína extrínseca. Externa, certo? Tanto faz o lado que ela vai estar ou de um lado ou do outro, joia? E em cima dessa proteína eu posso ter molequinhas de glicose, e quando eu tiver molequinhas de glicose aqui, eu vou chamar de glicoproteínas, e quando eu tiver uma outra glicose em cima, por exemplo, aqui dos lipídios, eu vou chamar de glicolipídico, certo? Então, a junção de glicoproteínas e glicolipídios, eu vou formar a glicocálice, que é aquilo que eu falei para vocês de reconhecimento. Por que essa estrutura é desse jeito? Porque tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, eu vou ter uma grande quantidade de água, certo? H2O. Joia? Então eu vou ter água ali nos dois lugares. Então as caudas dos fosfolipídios vão se proteger, ok? Bora então, para terminar, falar pra gente aqui sobre as especializações da membrana plasmática, né? Quais são as especializações da membrana plasmática? A principal, microvilosidade. As microvilosidades, que são essas curvinhas que vocês estão vendo aqui, para quem gosta de uma buchada de bode, sabe o que eu tô falando, né? Uma dobradinha. A gente tem ela como função, presente principalmente no intestino, né, de maneira geral, absorção de água e nutrientes. Tá? Então essas curvinhas, esses vão e voltam, serve para quê? Para aumentar essa superfície de contato. Imagina, o nosso intestino grosso ele tem mais ou menos 1,5 metro. Um intestino delgado varia mais ou menos de 6 a 9 metros, tá, gente? É mais ou menos aproximadamente aí. E tem essa função de absorção. Se a gente não tivesse a microvilosidade, que aumenta muito o tamanho, né, o poder de absorção desse intestino, o contato desse intestino com o alimento, e fosse liso, esse alimento passasse de maneira muito rápida ali, essa água também, a gente teria que ter um intestino de que tamanho para absorver todos os nutrientes? Imagina! Então, as microvilosidades, elas vêm nesse processo de tentar aumentar essa superfície de absorção, ter mais tecido em contato com esse alimento, com esses nutrientes e com essa água, para poderem ser absorvidos, ok? A zona de oclusão, elas vêm no intuito de evitar a perca de substâncias das células. Então, elas vêm no intuito de lacrar essas regiões celulares e deixar de perder coisas como macromoléculas, perder substâncias ali que estão presas dentro da célula. Então, elas funcionam com esse intuito, ok? A zona de adesão, não. A zona de adesão já tem o intuito de fixar uma célula na outra. Tá? Então elas aderem, como o próprio nome diz. Os desmossomos também têm essa função de fixar uma célula na outra. O desmossomo, eu sempre imagino ele como aqueles botões de pressão de roupa, né?
que eles servem justamente para aderir e fixar muito bem uma célula a outra ali, do mesmo jeito que aqueles botõezinhos fixam. Eu assisti um filme uma vez, onde eles iam fazer um parto, e eles faziam um corte muito pequenininho no bisturi e colocavam uma estrutura de garra ali naquele buraquinho que se abria e puxava. Né? E uma das pessoas até comentava que isso acontecia para não ter morte celular, para não ter extravasamento celular e que desse condições dos desmossomos depois se ligarem. Eu vou tentar lembrar o nome do filme, daí eu deixo aí para vocês, tá? Junção comunicante, ao contrário da zona de oclusão, que tem o objetivo de não permitir as trocas, a junção comunicante ela vem justamente no intuito de facilitar a comunicação entre as células, ok? E os M-desmossomo tem a mesma função, o mesmo jeitão dos desmossomos, só que ele não se gruda em outra célula, ele vai se grudar, né, se fixar nessa estrutura que a gente vai chamar de lamela, ok? Um epitélio, uma outra substância, uma outra estrutura que não seja a estrutura celular, certo? Então é isso, não deixa de seguir a Biologia Underline no Insta, né? Biologia Underline no Underline Insta. E até uma próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau!